Oi? Então tá bom. Eu acho que domingo eu falei que ia pregar 2 horas, né? Preguei 50 minutos. Acho que vou pregar hoje 1 hora. Acho que dá para pregar aí 25 minutos. Vamos lá. Abra sua Bíblia então em Naim. Quem é esse cabra, pastor? É um profeta de Deus. Você não conhece Naum? Também você não lê a Bíblia, você não vai conhecer mesmo, porque é 2 ou 3 capítulos só que tem, deixa eu ver aqui. Ó, Naum tem 3 capítulos só, irmão. Meu Deus do céu. E pequenos. São 3 capítulos pequenos. Naum, capítulo 1, versículo 3. Só que a gente vai ler só o B, tá? Nós vamos ler a partir o Senhor tem, tá? Eu vou ler uma vez. O Senhor tem o seu caminho ali. Aí você, depois, quando eu falar a igreja, você vai ler também, amém? Prestou atenção lá? Lembrando, você vai ler a partir do 2º parágrafo. O Senhor tem o seu caminho. Aí vai até o final. Então eu vou ler uma vez e eu vou falar a igreja. Deixa eu botar o cronômetro aqui para a gente, assim, né? Acreditar que vai pregar. Eu ponho o cronômetro aqui para, né? Às vezes quando eu não olho para ele não, para não me atrapalhar. Então vamos lá. Assim diz o Senhor através de sua santa palavra: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. A igreja bem forte e bonito. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Espírito Santo, fala conosco por meio dessa palavra, nos aviva, e que nós possamos sair daqui, Pai, melhores do que como chegamos. Aqueles que estão passando por tempestade, Seu Deus, que possam entender o que está acontecendo, e que o Senhor possa, Seu Deus, em nome de Jesus, fazer os Teus filhos saírem daqui, Pai, com a fé de cada um deles renovada, Pai, no nome de Jesus. Que os Teus filhos venham sair daqui dessa noite, Pai, bradando, glorificando e engrandecendo o Teu nome, Pai, ainda que esteja passando por uma tempestade. Em nome de Jesus, amém. Diga assim comigo: uma escola chamada tempestade. Eita, glória a Deus. Tem alguém em tempestade aí? Se você está vivendo uma tempestade, eu estou revelando para você no Espírito de Deus que você está numa escola. Tempestades e tormentas têm significados idênticos. Ambos representam um estado de confusão na atmosfera, com ventos fortes, chuvas, raios e trovões acontecendo ao mesmo tempo. Agora, olha essa informação aqui que é forte. Você sabia que todos os dias acontecem mais de 40 mil tempestades na Terra? É forte, não é? Todos os dias acontecem mais de 40 mil tempestades na Terra. Neste exato momento, em algum lugar da Terra, está acontecendo uma tempestade, ou uma grande tempestade, ou uma tormenta. A cada segundo, em algum lugar do planeta, regiões estão sendo afetadas com descargas de raios e outros eventos típicos desses fenômenos atmosféricos. Da mesma forma, irmãos, em algum lugar, tem um ser humano passando por tempestades. Será que aqui hoje, no Ministério Batista Betel, tem alguém passando por tempestades? Não sei. Será que tem? Não sei. Vamos fazer um teste. Se tem alguém passando em tempestade aí, dá um glória a Deus aí. Eu vi gente fazendo assim, irmão. Não tinha nem força por causa da tempestade. Falando, só balbuciou a tempestade. Talvez você falou assim para me ajudar, mas aqui,
Aí eu vi agora quem está na tempestade mesmo, né? Mas há uma grande verdade, irmãos. Neste exato momento, há pessoas que estão aqui, há pessoas que estão assistindo esse culto, ou pessoas que ainda assistirão esse culto, esta palavra, e elas vão dizer assim: Deus está falando comigo, eu estou vivendo uma tempestade. Agora, irmãos, diante disso, é possível aprendermos algo em meio à tempestade? O próprio texto que lemos de Naum 3 afirma que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E aí o salmista também vai dizer para nós, no Salmo 18:30, que o caminho do Senhor é perfeito. Portanto, não há dúvida de que aprendemos lições preciosas em meio às tempestades. E aí, se você está aqui nesse culto, assistindo esse culto, e está vivendo uma tempestade, passando por tempestades, por tormentos, e eu sei que não é fácil, mas eu não sei você, mas se eu estivesse no seu lugar, ouvindo uma mensagem, dizendo que Deus tem o seu caminho na tempestade, e o salmista dizendo que o caminho de Deus é perfeito, isso então significa que Deus não erra, e se você serve a Deus e está passando por tempestade, tem propósito, tem alguma coisa que Deus quer falar com você nessa noite, e com isso nós vamos aprender que Deus tem sim um caminho na tempestade, e isso traz para nós um alento muito grande, irmãos. Sabe por quê? Porque é comum, ainda mais se estivermos passando por uma tempestade, a gente só pensar o pior, não é assim? A gente só pensa o pior numa hora dessa. E aí de repente Deus está usando o profeta dele para dizer assim: calma, não é o fim, Deus tem um propósito nesta tempestade, tem ensinamento, Deus tem um caminho perfeito para revelar a você dentro desta tempestade, e isso traz um alento muito grande para nossas vidas. Eu sei que ninguém aqui quer passar por tempestades, até mesmo Jó declarou com Deus, e não só declarou, mas assim meio que reclamou com Deus sobre isso. Em Jó 9,17 ele disse assim: Deus me esmaga como uma tempestade, porquanto esse é o seu propósito, olha só, e sem que eu lhe dê motivo, aumenta as minhas feridas. E às vezes a gente está igual o Jó, né? Olha como que a gente às vezes, irmãos, fala algo injustamente. Jó está dizendo para Deus que Deus está esmagando ele como numa tempestade. E ele está dizendo: esse é o propósito de Deus, me esmagar. E ele ainda se coloca de vítima. Ele diz assim: e sem que eu lhe dê motivo, ele aumenta as minhas feridas. Jó está dizendo isso aqui porque Jó era um bom religioso, irmãos. Jó era um bom religioso. A Bíblia vai dizer que ele orava ao Senhor todos os dias. Ele orava pelos seus filhos, ele abençoava os seus filhos. Se você olhar o próprio Deus falando de Jó para o inimigo, o próprio Deus dá um currículo top de Jó. Mas o fato, escute isso, o fato de sermos bons religiosos não nos garante que conhecemos a Deus. É por isso, irmãos, que muitos são chamados, poucos são escolhidos. É por isso que tem dentro da igreja, né, isso no geral, não é só aqui, claro, a gente vê tanta gente na igreja e tantos pecados dentro da igreja. Porque vir à igreja, cantar, levantar a mão, chorar, rolar no chão, isso não é tudo. Só Deus conhece os nossos corações. E aí Jó está aqui fazendo uma reclamação.
Porque para ele não tinha nenhuma razão, ou não dava nenhuma razão para Deus fazer aquilo. Talvez você esteja passando por uma tempestade e você está dizendo: essa tempestade eu não estou entendendo. Eu vou à igreja, eu vou à célula, sou dizimista, sou ofertante, não falto nada, vou para o renovo, fui para o renovo, trabalho no renovo. Eu sou um bom crente. E por que Deus está resolvendo me esmagar? Por que Deus, Ele está fazendo isso comigo? Só que aí depois você vê Jó no final dizendo o seguinte: antes, Senhor, eu só te conhecia de ouvir. Eu estou falando do mesmo cara que orava todo dia. Eu estou falando do mesmo homem que Deus falou assim: olha, viste o meu servo Jó? Fiel, homem que se desvia do mal, homem íntegro. Irmão, não foi o apóstolo que falou dele, não. Não foi o vizinho dele que falou dele, não. Foi o próprio Deus. Então, às vezes, Deus permite algumas tempestades nas nossas vidas, porque, na verdade, aqui está um dos propósitos, a gente vai falar sobre isso aqui depois, é nos fazer conhecê-lo. Você acha que conhece Deus. Você acha que já experimentou Deus na sua plenitude, mas não, meu filho. Aliás, nunca a gente vai experimentá-lo na sua plenitude. Ele é muito mais do que possamos pensar e imaginar. Então ninguém quer passar por tempestade, porque tempestade é algo que nos traz lembranças ruins, lembranças de angústia, perda, dano, medo, pavor e etc. Mas, queridos, uma coisa é fato: querendo ou não, existem momentos que vivenciamos uma tempestade. Se você nunca viveu, eu sinto em te dizer, em algum momento você vai viver, embora eu ache difícil que alguém aqui não já tenha vivido alguma tempestade. Mas se não, vai acontecer. Não é porque eu estou profetizando, faz parte da vida. Ela faz parte, diga assim, a tempestade faz parte da caminhada cristã. Fala para quem está ao seu lado: a tempestade faz parte da caminhada cristã. E o propósito de Deus sempre será moldar o nosso caráter, nos ensinar algo. É através das experiências que Ele nos prepara para a realização da sua obra. Nós temos que ser experimentados, provados para sermos aprovados. Então, se você está enfrentando alguma tempestade, se prepare, porque Deus quer se revelar a você. Vou repetir: se você está vivendo uma tempestade, se prepare, Deus quer se revelar a você. Ele quer te ensinar algo, Ele quer usar esta tempestade para dar uma guinada, uma virada na sua vida. Você que está pensando que é o seu fim, você que está pensando que isso aí é para te parar, que sabe, você está se sentindo injustiçado, né? O mal me quer, bem me quer, mas você é o mal me quer, não o bem me quer, né? Você está nesse estado. Ei, você acorda. Essa tempestade é para que haja uma guinada em sua vida, é para que haja, sabe, uma virada. Deus tem algo maior, melhor para você, aleluia. Essa tempestade não é maior e não será maior do que aquilo que Deus tem para revelar a você. Ou, parafraseando a Bíblia, esta tempestade não é maior do que a glória de Deus que há de ser revelada na vossa vida. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí? Será que eu posso ouvir um viva de júbilos aí? Será que eu posso ouvir vozes glorificando e exaltando ao Senhor? Oh, mas eu não estou te levando a uma êxtase espiritual, eu estou pregando a palavra. Eu sei que quando está na tempestade a gente só vê o que não é bom, mas Deus está usando o profeta dele para dizer: essa tempestade não é para te matar, essa tempestade é para te levar para um outro nível, essa tempestade é para te levar a ter experiências profundas e poderosas com Deus. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Tem um poderoso avivamento aí para você experimentar.
Você só está olhando a tempestade, mas Deus está dizendo: ei, filho, acorda, eu tenho um poderoso avivamento para liberar sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. E aí, amados, precisamos estar muito atentos, sabe por quê? Para entender isso, para a gente não perder a bênção. Perde a bênção não, meu irmão. Não perde a bênção. Como diz o poeta, espera só mais um pouquinho. A bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Ela vai chegar, aleluia, ela vai chegar. Então não se distraia com a tempestade, para você não perder a nuvem da glória de Deus, aleluia. Então, como cristãos, o que podemos aprender em meio à tempestade? Nós vamos aprender aqui que pessoas podem estar passando por uma tempestade porque foi provocada por você mesmo. E nós vamos ver também que tem a tempestade que Deus te coloca nela para provar a sua fé. Então, em primeiro lugar, o que eu posso aprender com a tempestade, ou em meio à tempestade? Diga assim: em primeiro lugar, o caminho da obediência. Jonas enfrentou uma tempestade e foi parar no ventre de um grande peixe. Você sabe disso, conhece essa história. E por que ele foi parar no ventre de um grande peixe? Porque apenas ele desobedeceu a ordem do Senhor de ir pregar em Nínive. Deus mandou que ele pregasse em Nínive, mas ele fez biquinho para Deus, falou: não vou. E pronto, eu vou para Tarsus. Conhece? Pois é, né, rapaz? Jeová está falando com ele aqui. Desobediência. Talvez você está vivendo uma tempestade devido à desobediência. Agora escute isso aqui. E você, a exemplo de Jonas, sabe que você está na desobediência. E está dando uma de bobinha para Deus, e falando assim: eu não mereço, eu não sei por que ele está passando por essa tempestade. Só que você sabe sim, você está em desobediência, não está seguindo o comando, a ordem do Senhor, e você sabe disso. E se você estava tentando se enganar, tentando se dar um migué, esse é forte, não? Se dar um migué em si mesmo é forte, não? Eu acho que existe esse negócio, porque tem gente que finge que não está vendo, né? Aí você se deu mal. O Senhor está me usando para falar para você. Você sabe que está na desobediência. E aí você está vivendo uma tempestade. Porque você não quer ir para o caminho que Deus mandou. Deus está te mandando ir por um caminho e você está indo para um outro caminho, ou por um outro caminho. Então, amado, em nome de Jesus, pare, obedeça ao Senhor, e você vai ver o furor da tempestade cessando, porque a razão da tempestade que você está vivendo é a sua desobediência. Então não complica. Você quer que essa tempestade cesse? Então obedeça, decida obedecer. Jonas só se lembrou de Deus quando estava quase morrendo. Foi dentro do ventre do peixe que ele clamou ao Senhor e decidiu obedecer o chamado, decidiu cumprir o voto que iria cumprir o chamado. Foi neste momento que Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas. Está em Jonas 2, de 7 a 10, diz assim a palavra: quando dentro de mim, olha só, Jonas orando dentro do ventre, já quase morrendo, quase já não tendo mais oportunidade. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo.
Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Entendeu que esta tempestade que você está enfrentando, então, é por causa da desobediência? Você entendeu? Então, faça como Jonas, clame ao Senhor, dizendo para ele, Senhor, eu vou obedecer, vou fazer o que o Senhor mandou eu fazer, pode contar comigo, eu vou cumprir o chamado, e você vai ver essa tempestade cessando para a glória de Deus. Então, o primeiro aprendizado que eu aprendo com a tempestade é o caminho da obediência. Como você já conhece, irmãos, o texto da palavra de Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça, irmãos. Irmãos, se tem uma coisa que eu, assim, sempre fui muito atencioso na minha vida cristã, foi ter o cuidado de não desobedecer. E eu já vivi muitas coisas, inclusive o ministério pastoral, para obedecer. E eu tenho um negócio comigo que irmãos, eu não sei você, mas eu não gosto de luta. Eu não gosto de tempestade. Eu não gosto de guerra. Eu gosto de vida boa, irmãos. Você também? Eu gosto. Se você gosta de tempestade, de batalha, não, tudo bem. A gente não vai brigar, não. Só que eu sei que não é só de vida boa, não é? Tem guerra, tem batalha, tem tudo, né? Só que é o seguinte, a gente vai ver no segundo ponto, e eu já fiz aqui uma pincelada, que muitas vezes, porque faz parte da vida cristã, faz parte da vida do ser humano, a gente passa por tempestades. Então, é inevitável. Só que passar na tempestade, porque Deus te colocou nela, tem um final aí, irmãos. E passar na tempestade, porque você entrou nela, sem Deus mandar, é outra parada. Então, se passar pela tempestade, pela prova, pela batalha, sem Deus mandar, já não é fácil. Aliás, Deus mandando, Deus colocando, já não é fácil. Imagina quando não é Ele. Então, eu criei dentro de mim uma máxima. Eu falei assim, então, eu posso não querer ir. Eu posso não querer fazer. Eu posso não querer falar. Mas se eu tiver a plena convicção que Deus mandou eu ir, que Deus mandou eu falar, que Deus mandou fazer, acabou para mim, irmão. Eu já guardo a minha violinha aqui e vou fazer. Porque eu entendi que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, irmãos. E escute isso, se você não obedecer, você vai atrair o juízo de Deus, vai ter tempestade, vai ter guerra, vai ter batalha, e quase a pique, você vai ver aqui no último ponto que ela pode te levar quase à morte espiritual e às vezes até física. Então sai daqui aprendendo que na tempestade, quando Deus fala que Ele tem o seu caminho na tempestade, porque tem alguma razão por ela acontecer. E se for porque você desobedeceu, Deus está dizendo que você deve aprender o caminho da obediência. Obedece, queridos. Vai doer menos, eu te garanto. Jonas deve estar até hoje dando glória a Deus no céu, porque ele teve ainda a oportunidade de dentro do ventre, que ele poderia já estar morto, poder orar. Segundo lugar, o que nós podemos aprender na tempestade? Diga comigo, o caminho da fé. Segundo Marcos 4, de 30 a 41, depois de Jesus ter passado o dia inteiro ensinando parábolas, ele convidou os discípulos a atravessar o lago da Galileia em direção a Gadara. Enquanto eles navegavam aproximadamente de 10 quilômetros,
Jesus adormeceu. Por certo, estava muito cansado após um dia de muito trabalho. E aí, o que acontece? Uma tempestade repentina os acometeu, de maneira que as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. O lago da Galileia está sujeito a tempestades repentinas. Ela está situada cerca de 220 metros abaixo do nível do mar e próximo às regiões montanhosas. Diante daquela tempestade, os discípulos se desesperaram ao ponto de acordar Jesus, clamando: Mestre, não te importas que morramos? Olha a nossa mente às vezes, irmãos. Aí Jesus se levanta, repreende o vento, dizendo: Aquieta-te, e ao mar acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Mas depois de tudo, Jesus chega para os discípulos e pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Meu Deus do céu. A vida cristã, queridos, é semelhante ao lago da Galileia. Estamos rodeados de circunstâncias que proporcionam momentos de tempestades ou repentinas tempestades. Eu já falei isso aqui uma vez, não sei pregando, se foi pregando essa palavra, mas quantas vezes você acorda, está uma bonança, está uma maravilha, está uma glória, mas quando você acorda na tempestade. Será que já aconteceu isso com você? É uma notícia de que alguém morreu, é uma notícia que você ficou desempregado, você acorda, dorme com saúde, acorda com alguma dor ou vomitando. Não tem esse dia que acontece, irmãos? Aquela coisa repentina, você fica até meio zureta, porque você diz: meu Deus, o que aconteceu? De manhã estava tudo bem, de repente, do nada, a coisa tomou um rumo que, meu Deus do céu, acontece. Essas repentinas tempestades acontecem, e elas acontecem, irmãos, a fim de provar a nossa fé. Então, se você não está no caminho da desobediência, mas está vivendo uma tempestade, possivelmente é Deus provando a sua fé. Aprenda uma coisa: Jesus está no barco, mas mesmo assim você não está ainda confiando plenamente nele. Aqueles discípulos não estavam sozinhos. E outra, Jesus já tinha se revelado para eles. Eles sabiam quem era Jesus. Sabiam tanto que eles foram lá acordá-lo. Quantas vezes sabemos que Jesus está no barco, mas a nossa fé, ela é só mental. Ela é só verbal. Ela não existe de fato. Nós não temos fé. Então muitas vezes elas vêm para provar nossa fé, porém muitas vezes nos comportamos como os discípulos, e aí nos desesperamos, e clamamos, como se fôssemos morrer, e ele não estivesse na embarcação. A gente esquece. Mas mesmo assim, irmãos, com tudo isso, por ele estar na embarcação, mesmo quando ele não encontra em nós uma fé, Lucas, ele usa de misericórdia conosco, e ele acalma a tempestade, e depois nos ensina. E ele está mandando te perguntar o que ele perguntou aos discípulos: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Você que está passando por essa tempestade e você não encontrou razão, e talvez não tenha a mesma razão, você não é o caso, está no caminho da desobediência. E aí o Senhor está perguntando para você: vocês estão com medo de quê? E ele segue a pergunta: vocês não têm fé?
É como se Jesus falasse assim: evangelistas, eu estou na embarcação, eu estou no barco com vocês. Será que vocês não aprenderam nada ainda? Será que vocês não entenderam o poder que meu nome tem? É como se ele dissesse, Leonardo, por que vocês me acordaram? Eu estava num sono tão bom. Era só vocês usarem o meu nome. Ei, irmão, acorda. É só você usar o nome de Jesus. Você sabia que a tempestade pode estar durando porque você não está usando o nome de Jesus para repreendê-la? Porque essa tempestade não é uma tempestade que Deus enviou para você, mas é uma tempestade que Ele permitiu você passar para saber até que ponto você confia nele, crê no poder dele e que você realmente crê nele. Mas nessa noite, Deus está falando para você, filho, filha, não fique com medo. Eu estou na embarcação. Rompa em fé. Vá para um outro nível de fé. Uma fé que opera. Uma fé que manifesta o sobrenatural. Você não pode sair dessa tempestade sem aprender o caminho da fé. Porque senão você pode ir a pique, senão realmente a embarcação pode afundar e você afundar junto com ela. Mas Jesus está na embarcação, essa é a diferença. E Ele não vai deixar a gente morrer. Ele vai usar de misericórdia. Ele vai nos ensinar o caminho da fé. E depois disso, rompa em fé. Viva pela fé. É isso que a tempestade também traz de ensinamento, viver pela fé. E Hebreus 10:38 nos ensina isso, né? Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Não recua. E isso aqui, irmãos, é o que mais as pessoas fazem. É o que mais as pessoas cometem. Quando elas estão em tempestades, elas não exercem a autoridade que têm. Elas recuam. Elas param de caminhar. Elas começam a culpar Deus. Em nome de Jesus. Rompa em fé. Não recue. É hora de avançar. É hora de viver, Edinho, o sobrenatural. É hora de viver o sobrenatural. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que tem autoridade sobre a tempestade está na embarcação, aleluia. E no tempo de Deus, aquele que tem autoridade vai acalmar a tempestade, aleluia. E você e eu cantaremos um hino da vitória. Portanto, se alegre, porque o que está vindo aí é maior do que essa tempestade, aleluia, glória a Deus. Em terceiro e último lugar, de verdade, e eu queria que você prestasse atenção nesse aprendizado aqui. A frase, eu vou falar bem devagar, porque ela é um pouquinho grande, mas você precisa ouvir, pegar a chave, mas se ficar confuso na explicação, na explanação, você vai entender. A tempestade nos ensina uma outra coisa, ou pode nos ensinar uma outra coisa. O caminho da credibilidade, o caminho da credibilidade diante da palavra profética. E eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, que eu vou te dar um exemplo bíblico para aplicar a verdade que o Senhor quer falar comigo, com você nesta noite, sobre o que podemos aprender com a tempestade. Certa feita, Paulo, preso, estava sendo conduzido para Roma, Atos 27. Eu vou ler aqui o versículo do 9 ao 11, depois o 20 e 21, mas o texto vai para você entender todo o contexto, você pode ler o capítulo 27 todo. Mas eu vou ler aqui alguns textos para você ser contextualizado. Então ele está sendo
colocado em um navio para ir para Roma. Aí diz assim o texto, a partir do 9, Atos 27, 9 a 11. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Pausa, olha aqui para mim. Paulo está viajando, começa a acontecer algumas coisas, e Paulo começa a ter um discernimento, e ele começa a ter um direcionamento do Espírito, uma palavra de conhecimento, e ele começa a liberar essa palavra para a embarcação, para o centurião, que era o responsável ali pela viagem. Aí versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então, possivelmente, aqui pelo contexto do texto, Paulo está dizendo, vai ser difícil, vai ser perigoso, o negócio vai ser tão terrível que não só as coisas da embarcação, mas a própria embarcação e até nossas vidas estão em risco, e possivelmente está o piloto. Balela, conversa afiada. Não ouve esse cara não, ele não entende nada de mar. Quem sabe sou eu. Eita Jesus, né? Alguém disse assim, quem sabe sou eu. Eita Jesus. Jesus falou contigo e tu falou, quem sabe sou eu. Deus usou o profeta e você disse, quem sabe sou eu. O apóstolo falou, o ministro falou, e você disse, quem sabe sou eu. Ele não sabe de nada. Ele acha que ele é quem? Ele gosta de ficar obedecendo. Pois é, né? Quem sabe sou eu, né? Entendi. Está tranquilo. Nós não vai discutir, não. Está tranquilo. Deus está falando. Mas quem sabe é você? Está tranquilo. Mas vamos continuar aqui com a história. Talvez você está se comportando como centurião. Versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Ou seja, aquilo que Paulo estava profetizando, aquilo que Paulo estava alertando, aquilo que Paulo estava dizendo pelo Espírito, que estava sendo ignorado, agora começa a acontecer, e a tempestade vem numa violência tão grande, que a única conclusão que eles chegaram é, vamos morrer. Não tem jeito, não tem como nos salvar desse mar, dessa tempestade. Mas quando, diga assim, há profeta, ainda na casa. Tinha um profeta naquela embarcação. Tinha um profeta, um homem de Deus naquela embarcação. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano. Paulo, então, aproveita agora que estavam todos zombando dele, ignorando a palavra profética, né? Viu como o apóstolo está sendo bíblico com você, quando disse assim, ó, se você não estiver jejuando, se você não estiver orando, e vier depois chorando, que o negócio está ruim para o teu lado, aí eu vou falar assim, agora é a hora, meu amigo, eu avisei você, eu falei para vocês tinham que ter me ouvido, você não quis ouvir agora, mas não tem jeito, mas gente que tem coração de pastor, meu Deus do céu, a gente fala isso aqui, mas na hora a gente acorde, a gente dá beijo, a gente, né, faz igual Paulo. Mas vamos continuar aqui, para a gente ver o desfecho. A grande verdade, irmão, para a gente começar a encerrar essa mensagem, é que muitas vezes nós vivemos uma tempestade porque ignoramos a palavra profética. Deus está usando os seus profetas para dar a direção. Deus está usando os seus profetas para dar a direção, dar respostas,
alertar de situações, mas agimos como centurião, que ignorou a palavra profética. E aí, com isso, colhemos o que também aquela embarcação colheu, o mesmo resultado. Colhemos uma grande tempestade, que esgota toda a nossa esperança de salvamento. É por isso que você já se deu por perdido. É por isso que você já se deu, que você não tem mais jeito, que você não vai se levantar. Porque você não quis ouvir a voz de Deus, você não quis ouvir a voz do profeta que Deus estava usando. E você já sabe que você não deveria ter ignorado. Mas a boa notícia é que Deus é bravo demais. Ele usa de misericórdia para conosco. Novamente a gente vê aqui a misericórdia do Senhor. Ele usa novamente os seus profetas para liberar a palavra de salvação e nos dar a vitória, como aconteceu na embarcação de Paulo em Atos 27. Coloca aí para mim Atos 27, para a gente começar a ler esse texto aqui e já dar mais uma avançada aqui na finalização da palavra. Deixa eu ver aqui qual o versículo aqui. Eu não anotei aqui, mas eu vou ter que, para não perder tempo aqui, se vocês depois acharem, vocês colocam. Mas chega uma hora que Paulo falou assim, ó: fiquem tranquilos, não vai acontecer nada com vocês. A comida vai se perder, o navio vai se estragar. Vai o 22 então, já achou? 22. Vai o versículo 22 aí. Que aí vocês vão ler para a gente. Já estava aqui, eu que não tinha visto, está aqui no sermão. Aqueles que estão discernindo, então vamos lá. Aqui eu demoro aqui que estava aqui no sermão já. Aqueles que estão discernindo, e aí a gente vai ler o texto. Aqueles que estão aqui nessa noite discernindo, que estão em uma grande tempestade, porque ignoraram a palavra profética, aí eu tenho essa palavra da parte de Deus para a sua vida. Leia aí o versículo. Oxe. Vamos lá. Bem forte. 1, 2, 3, vai. Eu sei que você ignorou a voz profética. Eu sei que você não obedeceu o que Deus falou. Mas Deus me levanta nessa noite aqui para dizer para você isso aqui, ó. Para dizer para você: tenham coragem. Vou usar na minha tradução aqui. Eles dão mole. Eles não pregam comigo às vezes, dão mole. Tenham coragem, pois nenhum de vocês, vou usar na tradução que eu coloquei aqui, perderá a vida. Meu Deus do céu. Se a gente não for apaixonado por esse Deus, meu Deus do céu, que amor é esse? Hein, Enzo? A gente ignora a palavra, a gente não está nem aí porque Deus está falando, vai lá fora, se mancha todo, se lameia todo, de novo. Deus falou, aí você volta, ele usa o profeta para dizer assim: fica tranquilo, ninguém vai morrer. Todo mundo vai ser salvo. Eu tenho uma palavra de vida para você aqui hoje. Eu tenho uma palavra de vitória para você aqui hoje. Ainda que você tenha ignorado, eu tenho uma palavra para você. Você não vai morrer. Ainda que essa situação te dê um panorama de morte, eu estou te dizendo como homem de Deus, você não vai morrer. Porque eu tenho certeza que depois disto, você vai aprender a lição. Porque se você ler o texto até o versículo 44 ou 46, escute o que eu vou falar para você. Paulo era prisioneiro, escute isso aqui. Porque alguém fala assim: mas como assim? O cara ignora a palavra profética, atrai uma tempestade e Deus ainda usa de misericórdia? Deus usa de misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus
é a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Agora, Ele conhece os corações. Ele conhece os corações. Agora, tinha ali um profeta dentro daquele barco. Sabe qual é a tua sorte? Vou usar essa expressão. Eu sei que ela foi corrompida, essa palavra sorte, que a gente lembra a jogatina, né? Mas a Bíblia fala de sorte, né? Fala dessa palavra sorte. É que o conceito de sorte, biblicamente, é outro. Mas a nossa sorte, sabe por que você não morreu ainda? Porque ainda tem profeta. É isso, irmão. E por causa do profeta que Deus está usando, tudo não vai morrer. Mas ele também tem limite, Deus tem limite. Hoje, agora Ele quer que você tenha o coração também como o centurião que se converteu depois, no sentido de crer. Porque o texto vai dizer que quando eles começam a querer obedecer a palavra de Paulo, os soldados que estavam protegendo os prisioneiros começam a pensar assim: vamos jogar os prisioneiros no mar. Tipo assim, vamos matar essa galera aí, irmão, e vamos nos salvar. Aí a Bíblia diz que o centurião, que não creu, que não deu crédito, por causa de Paulo, que profetizou, ele disse assim, ele foi lá e criou uma estratégia para que ninguém morresse, nem os prisioneiros. Olha como que a gente é uma bênção na mão de Deus. Aí quem está do nosso lado também respinga a bênção. Não é só a maldição que respinga, não. A bênção também respinga. E a Bíblia diz que de repente o barco se atraca numa praia, se despedaça todo, vem uma onda e vai na proa do navio, quebra, tudo é destruído. Mas a Bíblia diz que todos foram salvos. Quem está aqui recebendo essa palavra aqui na live, eu tenho uma palavra para você: todos serão salvos. Ainda que você tome prejuízo, todos serão salvos. Mas você tem que se converter e a partir de agora dê crédito à voz profética, a palavra profética. Se você crê que nessa casa tem profetas do Senhor, que quando assoma este púlpito aqui, leva a sério o que estamos fazendo, não ignora a voz profética. Concluindo, o louvor aqui em cima. Diante de tudo que meditamos nesta palavra, se tem uma grande verdade que estamos aprendendo com o profeta Naum, diga comigo: o Senhor tem o seu caminho na tempestade. Quando olhamos para a tempestade na ótica de Deus, diga-se comigo, quando olhamos a tempestade na ótica de Deus, entendemos que ela é uma escola que nos ensina muitas verdades espirituais. Deixa comigo, tais como o caminho, deixa comigo agora, o caminho da obediência, o caminho da fé e o caminho da credibilidade diante da palavra profética, que nos leva a viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Portanto, levanta a cabeça e levanta agora também e se prepara para viver o sobrenatural. Vou repetir, porque aquele que acalma o mar está na casa. Aquele que acalma o mar está na casa. Seja avivado, seja avivada nesta noite, aleluia. Começa a dar glória a Deus aí, meu irmão. Começa a glorificar, porque eu quero dizer para você que estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! A obra de Deus continua de pé, os planos de Deus continuam de pé sobre a tua vida. É noite de você sair daqui renovado, restaurado, abençoado,
Em nome de Jesus. Deus tem o seu caminho na tempestade. Vamos adorar o Senhor para a gente começar a encerrar esse culto maravilhoso. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Começa a abrir a sua boca. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.